Bom, tenho muitas coisas para falar, como eu falei, eu falo muito, né? Falando da questão da licenciatura, o que uma pessoa com licenciatura pode fazer? Dar aula, mas só isso? Não. Temos aqui, inclusive, presente minha querida amiga Letícia, um beijo, Letícia, que é formada em licenciatura e ela trabalha com questão de material didático, sistema de ensino. Então, você pode escolher também, eu quero fazer licenciatura, mas não necessariamente você precisa dar aula, seguir esse caminho. Pode também trabalhar com a questão, você pode fazer pós-graduações e trabalhar com a questão de direção de escola, coordenação de escola. Então, não necessariamente uma pessoa que faz licenciatura vai dar aula, apesar de que é o mais comum. Falando um pouquinho aí sobre perguntou lá da Finlândia, sobre a questão do mestrado, se tinha que obrigar a ter mestrado, aí falou que nem licenciatura precisa. Bom, a Helena até comentou que uma pessoa com bacharelado não poderia dar aula em escola. Infelizmente, isso acontece. Pode. Eu conheço pessoas que é formada em engenharia, em bacharelado, e dá aula em escola. Porque existe um negócio que chama CAT. E uma pessoa que tira um CAT, ela pode dar aula. E por que acontece isso aqui no Brasil? Porque a procura por esses cursos é muito pequena. É lindo a gente falar sobre a influência que o professor teve, mas não é incentivado as pessoas a fazerem esse curso. Olha, a gente falou, vou fazer física. Faz isso não, faz engenharia. Entendeu? Então, não é incentivado. Então, faltam profissionais. E, ao mesmo tempo, que a gente vê assim, mas eu tenho alguns colegas que ainda estão desempregados e têm licenciatura. Por quê? Às vezes, o cara lá tá ralando para tirar a licenciatura e um moço lá da engenharia, que tem mais experiência, por ter o CAT, ele consegue isso. Então, eu concordo com a Roberta que o primeiro passo é, sim, começar a obrigar, né, ter a licenciatura. Falando um pouquinho, né, que a Helena falou da PUC, né, sobre os estágios, diferentemente na UFMG, né, como você está numa instituição pública, os estágios, eles praticamente te colocam em escolas públicas. E em pequenas exceções você consegue fazer em escolas particulares, se você já tem um contato, você já trabalha, alguma coisa você até consegue. Mas, basicamente, quando você faz estágio na UFMG, eles te colocam numa instituição pública. E eu achei muito interessante, porque eu estudei minha vida inteira em escola particular, então foi muito legal ter esse contato com esse outro lado da educação, e eu, inclusive, tenho muita vontade de dar aula na rede pública. Mas então, nessa questão do networking que a Helena falou, né, que ela conseguiu no estágio, é muito difícil você conseguir um networking na escola pública, porque para você dar aula na escola pública, você tem que ser concursado. Ou então você tira o CAT e vira um designado até ter o concurso. Então, esse networking da galera lá da UFMG, da licenciatura, tem isso, né? Que a licenciatura tem as vantagens na designação, mas também tem a questão do tempo. O tempo também tem vantagem, então tem que olhar direitinho isso aí. Mas realmente, licenciatura tem vantagem na designação quando se trata lá da rede pública, quando não tem um professor realmente concursado. Então, a galera lá da UFMG, para conseguir esse networking, muitas vezes a gente tem que trabalhar, fazer um estágio não obrigatório para conseguir esse networking. E é por isso que muitas vezes eu já escutei que a PUC tem uma vantagem muito grande na licenciatura. Nossa, eu já escutei isso milhões de vezes e várias vezes falando que a questão, como a UFMG é uma instituição pública, tudo, eles querem te catar para poder fazer pesquisa, seja pesquisa na matemática ou na educação matemática. Então, na PUC, eu já escutei muitas vezes pessoas falando que tem essa vantagem de ser um curso muito completo. Como a pesquisa em matemática, né? Então, isso. Assim, gente, você pode fazer pesquisa em educação matemática e você vai pesquisar a educação na matemática. Eu preciso ser professor de escola para isso? Não, você pode ser um acadêmico, a gente tem professores acadêmicos que estudam essa área e nunca pisou numa escola. Mas a gente também tem, por exemplo, eu faço hoje um mestrado profissional que é pensado em professores que atuam na escola. Se você for seguir a área para matemática mesmo,
Bom, aí você pode fazer assim, tem várias áreas, geometria hiperbólica, me ajuda aí, Felipe, eu sei que está nessa área aí, talvez você tenha mais contato, geometria hiperbólica, teoria de números, que mais? Tem um tanto, tem tipo muitas áreas para pesquisa, e assim... Inclusive tem física matemática vista, porque física matemática você pode trabalhar pela física ou pela Pela matemática. matemática. Então, assim, tem muitas áreas mesmo, muitas mesmo, e se você formar, né, igual a Natália já falou muito bem, infelizmente aqui no Brasil, muitas vezes você faz um bacharelado e você acaba dando aula numa faculdade. Então, você vai dar aula. Então, a gente tem que discutir também sobre essa questão de matérias de educação para também para o bacharelado, porque você vai acabar dando aula. Mas se você não quiser, né, dar aula tudo, na UFMG, um grupo que entrou comigo fundou a Pi Júnior, que é uma empresa júnior da matemática, e tem também a galera da licenciatura, e essa galera fez aí, tem até CNPJ e tal, e eles estão trabalhando hoje assim com análise de dados. Então você pode ser formado em matemática, mas trabalhar com análise de dados, você pode se especificar lá na parte da computação, tem muita empresa de estatística que contrata matemático, na parte de economia também contrata matemático. Então, assim, tem, mas tem que procurar. E que eu ia falar? Ai, peraí, eu ia falar um trem. Tem mais uma pergunta que alguém fez lá em cima. Se essas matérias da FAI realmente ajudam, porque, complementando aqui, né, a Natália falou, né, a galera vai fazer, vai dar aula, fez bacharelado, vai dar aula, mas não sabe dar aula. Então, sim, eu acho que essas disciplinas, elas complementam. Lembrando, é claro, precisa da experiência, né, aquele lance de feeling na sala de aula, você precisa, mas eu gostei muito das disciplinas da FAI. Então, eu tive matérias de, por exemplo, psicologia da educação, e eu não consigo imaginar como dar aula sem psicologia da educação. Também temos, por exemplo, política educacional, que a gente pega mais a parte política mesmo, a burocracia, quanto que dinheiro que vai para a União, quanto de dinheiro que vai para o Estado, presta contas. Aí, assim, isso não foi tão, assim, né, não contribuiu tanto, mas eu acho importante você saber o dinheiro que sai lá do seu país, dos impostos, o que está rolando aqui, né? E tive também, que mais? Didática eu não tive, mas também eu puxei matérias da pedagogia, que era a parte lá da FAI, que era porque a galera lá do Fundamental 1, as tia, né? Elas também dão matemática, e eu peguei essas matérias para ensinar, tipo assim, qual que é a ideia de dividir, porque às vezes, tipo assim, por que aqui menos com menos dá mais? Como é que você ensina aqui que é uma divisão? Então, para mim, eu acho que matérias da FAI são extremamente importantes para um professor.